Responde uma coisa pra mim, se amanhã todos os seus clientes simplesmente sumissem, quanto tempo a sua vida financeira sobreviveria? Pensa sério nisso aí por uns 3 segundos, porque se você é PJ, autônomo, freelancer, motorista de aplicativo, sei lá, provavelmente você viu uma coisa que ninguém te contou em voz alta. Você não tem uma carreira, você tem um plantão de urgências. Um mês entra um bom dinheiro, no outro você já tá fazendo conta de papel de pão e fecha um projetão aí, você pensa, agora vai, né? Mas 2 semanas depois, já tá rezando aí pro WhatsApp apitar, trazendo um novo cliente. E no fundo você sabe, né? Basta um contrato acabar do nada para sua vida dar aquela balançada feia, fala a verdade. E o mais perverso é que isso não acontece porque você é irresponsável, preguiçoso ou ruim de grana. Pelo contrário, você rala, entrega, vira à noite, responde mensagem fora de hora, aceita a ligação no domingo. O problema é outro, né? O problema é que você tá preso num jogo onde tudo que você faz morre no fim do mês. Você troca o seu tempo por dinheiro, paga as contas, respira e zera. E mês que vem começa tudo de novo. É como se você estivesse tentando encher um balde furado, né? Entra água, mas nunca vira piscina. E aí vem a parte incômoda, né? O maior erro dos autônomos não é cobrar barato, não é não saber precificar, não é falta de disciplina. O maior erro é muito mais silencioso que isso. Enquanto você corre atrás de boleto, cliente, demanda, prazo, tem uma peça inteira desse jogo que você está simplesmente ignorando, você não está jogando. E é essa peça justamente que separa quem vive eternamente preocupado de quem vive preparado. Tem um nome técnico para isso, tem um conceito financeiro por trás e ele é exatamente o que falta hoje na vida da maioria dos PJs. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Como parar de viver de job em job, construindo uma base que ninguém pode tirar de você e começar a montar algo que continua trabalhando por você mesmo quando você não está atendendo cliente nenhum. Se isso tudo que eu te falei te descreve um pouco, fica comigo até o final, porque você não precisa trabalhar mais, você precisa construir diferente. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. Vamos ser sinceros, ó, se você é PJ e não trabalha para um cliente só, vamos combinar, né? Viver de clientes é pior do que montanha-russa, né? Tem mês que entra um bom dinheiro, tem mês aí que não entra tudo que você precisa, você nunca sabe como vai ser no mês que vem. Tudo bem, né? Você pode até ter alguns bons clientes fixos ali, mas não dá pra garantir que eles vão continuar sempre com você. Parece que eles combinam de sumirem tudo ao mesmo juntos tempo e depois reaparecerem todos ao mesmo tempo. Sim, porque tem temporalidades, né? Dependendo do mercado que você tá, acumula mais num período específico, por exemplo, no fim do ano, aí falta no começo. E às vezes você pega o mesmo perfil de cliente, né? Exato, é que a sua função é específica, né? E as coisas podem mudar drasticamente de um mês para o outro, concorda? E nessa brincadeira, a sua vida financeira vira um jogo de sobrevivência, né? Você fecha um contrato para um projeto, você pensa, agora vai, Bruno. É, isso aí. 2 semanas depois, o que acontece? Você já está preocupado de novo. É uma sensação constante de incerteza, né? Você trabalha, entrega, corre atrás, mas no fundo você sabe que basta um cliente pular fora ou um projeto acabar do nada para tudo desandar. Como eu falei, igual colocar água no balde furado, né? Você nunca acumula nada. Na verdade, isso não acontece só com você, não. É a realidade da maioria dos autônomos e freelancers. Vivem apagando incêndio, tentando fechar um mês, sempre com medo que o próximo job não apareça. E você sabe muito bem como isso é cansativo, né? Como é estressante pra caramba. E muitos acham que essa é a única forma de ganhar dinheiro como autônomo. Mas quer saber? Ainda bem que não é. O problema é que a maioria das pessoas vive focada só no que é urgente. Elas estão concentradas ali em apagar o incêndio, né? Entregar o que o cliente pediu, responder mensagem, revisar o projeto, pagar boleto, fechar o mês. E é claro que tudo isso tem que ser feito. O problema é quando você só vive dessa forma, né? E você fica preso num ciclo infinito. Afinal, o que é urgente sempre está gritando do seu ouvido aqui e o que é importante acaba tendo que esperar. Então, uma coisa que é importante que quase todos os autônomos deixam de lado por não ser urgente, justamente por isso. E também porque nem mesmo consideram tal possibilidade. E talvez você não tenha nem ouvido falar disso. Sabe que coisa importante é essa, Bruno? Qual é? Construir hoje algo que te dê estabilidade financeira lá na frente. Importante.
Algo que para gerar renda não dependa de clientes e nem mesmo que você trabalhe intensamente mês após mês. Já vou te explicar o que é isso, não tem pegadinha. Mas o problema é que essa necessidade aí não dói hoje, né? E aí você acaba empurrando. E quando finalmente dói, o que acontece? Já é tarde. Já foi. Aí a base se transforma em crise. Funciona assim em tudo, né? Academia, por exemplo, né? Cuidar da saúde, você se alimentar bem. Você não precisa começar hoje. E é justamente por isso que muita gente não começa nunca. E aí lá na frente, o que era importante vira urgente. E com veia entupida, pode ser que o alface não vai servir para mais porcaria nenhuma. E é por isso que tanta gente vive trabalhando demais da conta e mesmo assim não sai do lugar. Você corre o tempo todo, mas não constrói nada que continue em pé sem você. É o tipo de vida financeira que funciona até que para de funcionar. E o grande segredo aqui, ó, presta atenção, você não constrói riqueza trabalhando apenas para pagar as contas, você constrói riqueza criando equity. Põe grandão aqui, Bruno. Mais grandão ainda. Aí, ó. Equity é a base. É o que continua de pé mesmo quando um cliente some. Mesmo quando um projeto acaba, mesmo quando o mercado muda, a diferença entre rico e pobre é equity. É um patrimônio invisível que trabalha por você. No sentido mais técnico, equity é a parte que você tem de uma empresa, mas a gente pode e deve expandir o conceito aqui. Pode ser a sua marca pessoal, os seus produtos, a sua autoridade, o seu sistema de aquisição de clientes, a sua audiência, a sua reputação. E a gente também pode incluir aqui produtos tipo cursos, livros, conteúdo online, outros ativos digitais e habilidades bem valorizadas pelo mercado, tipo falar inglês ou falar um terceiro idioma, né? A gente tá falando aqui de coisas que uma vez criadas continuam gerando oportunidades e renda para você mesmo quando você tá focado em outra coisa. Quando você tem equity, você está diminuindo a sua dependência de clientes. Você passa a ter algo que é seu, né? Que ninguém pode tirar, ou pelo menos mais seguro de que quando você não tem equity. Você não fica mais dependendo da sorte. É, né? Isso aí, de aparecer, né? Não apareceu ninguém, né? Fica rezando pro cliente entrar. Né? Exatamente isso. Aí a verdade é que quem só troca tempo por dinheiro vive com medo do próximo mês. Quando você vive só de projetos, a sua renda é como um castelo de cartas ali. Qualquer tremida derruba tudinho. E por outro lado, quem constrói equity tem o quê? Previsibilidade. Porque sabe que tem uma base bem forte ali sustentando a sua renda e não apenas alguns projetinhos soltos. E nesse caso, a renda da pessoa é como se fosse um prédio com uma boa fundação. Pode até balançar, mas não cai. E para construir equity, você precisa separar tempo e energia, mesmo que você não tenha. Essa é a dificuldade, né, Bruno? Tirar da onde não tem. A gente vai fazer até um vídeo. Por isso que você tem que se inscrever aqui no canal, explicando por que 2026 é o melhor ano da sua vida para fazer isso, né, Bruno? Se inscreve, né? É isso aí. Você vai perder isso aí. Boa. Para criar algo que continue trazendo resultado, mesmo quando você não está correndo atrás. Isso vale para qualquer área, tá? Finanças, design, marketing, advocacia, consultoria, tecnologia. Você quer ver um exemplo, Bruno? O Matheus aqui que trabalha aqui no canal, que é redator. Sim. E ele escreve conteúdos para blogs, para outros tipos de conteúdo e tem alguns clientes fixos dele, mas um dia ele se deu conta justamente do que a gente está conversando aqui. E aí o que ele fez, né? Ele decidiu criar uma forma dele ganhar dinheiro sem depender da gente, de vários outros clientes que ele tem e também de um jeito que no médio e no longo prazo o retorno financeiro fosse desproporcionalmente maior que o tempo e o esforço que ele teria que investir no começo. Te explico, ó. Algo que gerasse um retorno bem maior do que o investimento, ainda que ele tivesse que investir tempo e esforço demais da conta no curto prazo. Sabe o que ele fez, Bruno? Criou um blog, inseriu os anúncios do Google nele e também links de afiliado da Amazon. E o grande porém é que ele não tinha conhecimento técnico para fazer tudo isso. Pode não parecer, né? Pode parecer simples, mas você não faz ideia da complexidade, do tanto de coisa que tem que ser configurada corretamente ali para esse negócio funcionar direito. E esse amigo nosso, ele sabe escrever, mas teve que aprender a montar blogs, a configurar, otimizar, mesmo que isso não dê dinheiro no curto prazo. Acho que por isso que todo mundo, ou pelo menos a maioria, desiste, né, Bruno? Exato. Ou nem começa. Nem começa. Ele calcula que dentro de alguns meses, assim que ele acabar de fazer os ajustes finais ali para deixar o blog redondinho e bem otimizado para o Google também, esse blog vai gerar tanto dinheiro quanto um bom cliente para ele. E depois ele só vai ter que publicar o conteúdo no blog. A fase que ele está agora está sendo muito trabalhosa e o retorno é baixo, mas quando um ativo digital como um blog pega tração, né, que é assim que se diz no jargão da área, ele começa a dar um retorno que compensa todo o trabalho inicial. E a partir daí, a carga de trabalho diminui, enquanto o retorno financeiro só aumenta. Sem contar as
portas que esse projeto abre, né? O Matheus está desenvolvendo essas habilidades aí que podem abrir oportunidades novas de trabalho para ele lá na frente. O próprio blog e também as métricas dele demonstram bem aí as habilidades que ele desenvolveu, caso ele um dia resolva procurar um emprego até, né? Mas a ideia dele é outra, é criar outros blogs de repente e também monetizar eles. Como ele já conhece o caminho das pedras ali, esses novos blogs vão ser mais tranquilos de criar e também de configurar. Outra possibilidade é ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro com blogs. Ele pode criar um canal no YouTube, vender cursos, e-books, e todos esses ativos digitais vão compor o quê? O equity dele, gerando um retorno financeiro que não depende de clientes e que no médio prazo é desproporcionalmente maior do que o trabalho no curto prazo. E se você é um designer, por exemplo, o seu equity pode ser um portfólio forte que atrai clientes sozinho, ou modelos e templates vendidos online. Cursos também. Se você é um consultor ou de repente um prestador de serviços, o seu equity pode ser uma metodologia desenvolvida por você ou conteúdo que gera uma demanda com recorrência ou uma comunidade que confia em você. Se você é programador, o seu equity pode vir de ferramentas que você cria, bibliotecas open source que podem funcionar como uma vitrine e além de produtos digitais ou alguma outra solução pronta que o cliente simplesmente licencia pagando para você. Se você é professor, mentor ou especialista em qualquer área, equity pode ser um método que você criou, uma audiência que confia em você, aulas gravadas e materiais que podem ser vendidos ou licenciados. E até quem trabalha em áreas mais tradicionais pode construir equity. Um advogado pode criar um conteúdo jurídico e se tornar referência, um nutricionista pode desenvolver os seus próprios produtos, um fotógrafo pode montar um acervo de imagens para licenciar. Percebeu o padrão, né? Equity é tudo aquilo que você cria uma vez e aquilo que continua gerando resultados. É o oposto de uma renda que só existe quando você vende o seu tempo uma vez só, quando você entrega o seu trabalho imediatamente. Meu amigo, toda carreira tem espaço para construir equity, principalmente no ambiente online. Tudo depende da sua criatividade. O problema é que quase ninguém para fazer isso, né, Bruno? Exatamente. E a mudança começa quando você para de viver fazendo só o que é urgente e começa a investir também no que é importante, que realmente pode te dar estabilidade. E essa é a diferença entre quem vive preocupado e quem vive preparado. No fim das contas, a pergunta que você precisa fazer não é como que eu faço para ganhar mais dinheiro esse mês. A pergunta certa é o que eu estou construindo hoje que vai continuar me sustentando daqui um ano. Grava isso na cabeça, ó. Se você só trabalha para pagar as contas, nunca vai construir riqueza. E riqueza nasce de estrutura, de equity. É isso que dá estabilidade, segurança e crescimento de verdade. Nunca vai ter tranquilidade, né? E certeza, não tem certeza de lugar nenhum. Você está plantando sementes, né, para construir uma árvore bem mais robusta no médio prazo do que pegar, depender das frutas que os outros te dão no dia de hoje, né, em troca do seu tempo. Eu posso falar por experiência própria. Muitas das coisas que eu fui aperfeiçoando dentro da minha profissão, virou profissão depois. Exato. Você vai ramificando as coisas e vai virando outra coisa. Exatamente. Né? E que pode te sustentar lá no futuro, né? E talvez no mundo tão maluco de mudanças, principalmente por inteligência artificial, a única chance de melhorar os nossos retornos é colocar mais sementes em áreas diferentes, né? Para que alguma delas a gente possa colher lá na frente. Posso falar que eu já mudei de profissão umas 3 vezes. Já. Pois é. Porque a coisa vai piorando, você precisa se reinventar, né? É isso aí. Boa, e se você ficou até o final, manda a resposta aqui para a pergunta do Brunão para provar que você ficou até o final. Obrigado por isso. Eu quero saber se você já está se mexendo para alguma coisa desse tipo que a gente falou aqui nesse vídeo, né? Se você já pensa nesse plano B ou alguma coisa para trabalhar para você no futuro, né? Boa, e o que te impede também? De repente você está cansado, de repente você não tem esse incentivo inicial, vamos conversar aqui para te incentivar nesse sentido. Valeu, tudo de bom. Tchau.